Maravilhoso, hein? Que maravilhoso esses louvores. Eu preparei uma palavra pastoral hoje, de aconselhamento para nós, e estamos alinhados. A Jaque tocou no Salmo 91. Vocês lembram do Salmo 91? Quem sabe de cor? Sabe de cor ou não? Olá, MAP, bom dia. Eu vou falar a minha história, né? Eu, quando era criança, eu era um piá muito medroso, mas medroso demais. E eu sei o Salmo 91 de cor e salteado, porque era a minha oração quando eu estava suando embaixo das cobertas de medo. Então eu recitava o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele... Ponto, beleza, vamos parar aqui. Porque o tema de hoje é passarinheiros. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele nos livrará do laço do passarinheiro. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A analogia aqui do salmista é maravilhosa, é a analogia de uma mamãe ave, que protege a sua criação debaixo das suas asas. Porque passarinho solto cai fácil em armadilhas, e laços de passarinheiro estão a todo momento ao nosso redor. E eu queria hoje falar sobre passarinheiros. E qual é a lógica dos passarinheiros, a lógica dos laços, e por que isso tem prejudicado tanto as nossas comunidades, as nossas famílias, vidas de pessoas cristãs que são sugadas por passarinheiros. E os passarinheiros modernos, eles respondem pelo nome de influencers. Já ouviu ou não? Influenciadores. Influenciadores são hoje os passarinheiros modernos. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil hoje, catalogado, segundo as agências de marketing, nós temos 4 milhões de passarinheiros, quer dizer, de influenciadores. É considerado um influenciador alguém que já consegue ter mais de 10 mil seguidores em alguma rede social. Essa pessoa já é considerado um influenciador ou passarinheira. Porque com 10 mil você já consegue definir comportamentos num nicho de pessoas. Você já consegue fazer com que comportamentos sejam mudados, que desejos sejam atiçados, de que cobiça seja levantada. Então olha a nossa luta, que não é contra carne nem sangue, mas é contra passarinheiros modernos também. Então você acorda todo dia e você pega o seu celular, você está à mercê de 4 milhões de passarinheiros, uns mais, outros menos na sua vida, mas isso, acredite em mim, é um mal moderno e nós precisamos nos atentar a isso, se nós quisermos ter vidas cristãs sadias, e se a gente quiser continuar tendo Jesus como centro da nossa existência, e viver uma vida que glorifica a Deus. Eu separei algumas coisas aqui. Primeiro, como é que um passarinheiro moderno, ele trabalha? Quais são as táticas do passarinheiro? Primeira coisa é que qualquer passarinheiro, ele vai ter que se parecer com você, certo? A tática do passarinheiro não é assustar o passarinho. Primeiro é fazer com que o passarinho fique tranquilo com ele. E às vezes falar, é igual a mim. Então a primeira tática de um passarinheiro moderno, ou de um influencer, é se conectar com você, em especial nas tuas dores, nas tuas dificuldades. Porque eu não sei se você sabe, mas todos nós, a 99,9%, tem a mesma composição de desafios e dores ao longo da vida. Exemplo,
Eu posso falar assim, nossa, mas eu trabalhava num emprego que não me motivava tanto. Sabe quantas pessoas trabalham num emprego que não motiva tanto hoje? Eu vou falar, não? A grande maioria dos brasileiros, todo mundo. Ah, e o meu chefe não me valorizava. Sabe quantas pessoas hoje não são valorizadas pelo chefe? Trocentas mil pessoas. Ah, e eu não era satisfeito com o quanto eu ganhava. Sabe quantas pessoas hoje não estão satisfeitas com quanto ganham? 100% das pessoas, até os mais ricos. Né? Ah, mas eu via que o meu potencial não era totalmente utilizado. Sabe quantas pessoas hoje não têm o potencial utilizado? A grande maioria. Mas quando um passarinheiro começa a falar assim, você fala, ó, não é que é igual a mim, essa pessoa aí? Aí ele primeiro se conecta com você. Depois, qual que é a lógica? Ele vai pegar e falar assim, mas eu fiz uma coisa diferente. Eu transformei minha vida. Da noite para o dia, eu mudei a minha história. E aí você fala, pô, mas era igual a mim, igual, estava triste, não tinha um potencial, ninguém valorizava, não era olhado, e de repente fez. Vai falar, agora eu vou ficar prestando atenção, o que fez que mudou essa história? Pronto. Você virou sua atenção para uma armadilhazinha. Tem um laço ali, mas o passarinho já não está mais com medo. O passarinho, na verdade, agora está curioso. Antigamente você podia também, agora você está curioso, certo? E aí você começa, o passarinheiro começa a vender para você esperança de uma vida diferente, de uma vida onde você não vai ter mais decepção, onde o teu potencial vai ser todo valorizado, onde você vai ganhar o que você realmente merece, onde você vai ser a pessoa que você sempre deveria ter sido, que as pessoas nunca deram valor, e aí você começa a conectar uma lógica de laço. Imagine 4 milhões de pessoas fazendo isso todo santo dia, e nós como alegres passarinhos, caminhando ao redor de laços diários. E como se não bastasse, como toda armadilha é fake, esse outro passarinheiro que criou essa história, ele vai mostrar para você um personagem. Porque ele era antes igual a você. Derrotado, falido, sem ninguém dar atenção, seu potencial desprezado, seu salário ruim que você tem, essa vidinha que você tem aí, não é mais assim. Veja eu agora. Aí ele cria o personagem dele. Porque o personagem dele é tudo o que você deseja. O personagem dele é rico, bonito, famoso, influente, com um potencial todo maravilhoso. E nessa lógica, não é só mais a atenção e a curiosidade do passarinho que ele captou. Agora ele captou o desejo, a vontade do passarinho. Agora o passarinho já começa a se notar como a vida dele pode ser se ele seguir tudo aquilo que o passarinheiro está falando. A história, é conhecida essa história de vocês ou não? Vocês já viram alguma coisa parecida? A história sempre é assim. É a dita virada histórica. É a vida difícil que foi transformada com algumas decisões e que colocaram essa pessoa num outro patamar. Esse é como se fosse um canto da sereia. E adivinha local que é bom para colocar laço? O passarinheiro ele vai escolher lugar para botar o laço dele. Primeiro, ele vai pôr onde tem muito passarinho. E segundo, onde tem passarinho cheio de fome. Porque quanto mais fome eu tenho, mais a comidinha chama a atenção. E aí eu quero passar alguns dados para vocês do porquê que laços modernos de influencers acham tanta morada e guarida no meio da nossa sociedade. Primeiro lugar, a história que eu contei para vocês é a história de quase 100% dos brasileiros. Você não encontra quase nenhuma pessoa hoje que está satisfeita fazendo o que faz. Nenhuma pessoa hoje no Brasil está satisfeita com o salário que ganha. Nenhuma pessoa no Brasil hoje se acha valorizado e com o seu potencial utilizado por qualquer pessoa que seja. Nós somos um país de pobres. Nós somos um país de sedentos. Nós somos um país de famintos. Eu vou dar dados para vocês, só para vocês se ligarem
e a gente entender algumas coisas. Primeiro, você sabe qual que deveria ser o salário ideal para que qualquer pessoa pudesse comer, vestir e morar de um jeito minimamente decente no Brasil ou não? Tem esse valor. Segundo o IBGE, é R$ 6.500 um valor mínimo. Se você ganhasse R$ 6.500, sem muito luxo, você conseguiria ter uma vida digna. Uma vida digna é que você conseguiria morar, você conseguiria se vestir, você conseguiria comer. Basicamente, o que a Bíblia diz para a gente, que eu tendo onde morar, tendo que comer, tendo que vestir, beleza, eu teria uma vida digna. Talvez seja aqui que Jesus dissesse o seguinte: primeiro vamos resolver esse problema para depois a gente falar de outras coisas. Agora, chute quantos % da população brasileira ganha acima de 6.500? 5%. 5% da população brasileira ganham mais do que o necessário para uma vida digna. Então isso quer dizer que hoje um passarinheiro moderno tem 95% da população escutando ele dizer todo dia que a tua vida é um lixo. Que você não é quem você merecia ser. Que você não vive do jeito que você merecia viver. Que você não se veste do jeito que você merecia ser vestido. Que você não come o que você deveria comer. E adivinha de quem é a culpa? De quem que é a culpa? Tua. A culpa é tua, porque se fosse só, você não se esforça. Porque se você se esforçasse, se você fizesse o que eu fiz, você não estaria onde você está. Se você orasse com a mesma fé que eu, você não estaria vivendo a vida que você vive. Se você não fosse tão diligente, tão trabalhador que nem eu, você não estaria nesse lugar. Mas eu sei como te tirar daí. Sabe outra informação que é curiosa? Essa primeira fase vai deixar você triste, e faz parte. Eu também fiquei triste preparando a mensagem. Sabe qual é a chance de uma pessoa que nasce numa classe social mudar de classe social? Então imagine que você nasceu lá na vila, junto com teus pais e tal, naquela vida média. Sabe qual é a chance de você, na tua geração, fazer uma mobilidade social e ser contado numa outra classe acima? Menos de 5%, muito menos. Os dados da OCDE diz que quem nasce numa geração, e as classes mudam ao longo do tempo, vai precisar no mínimo de umas 5, 6 gerações, dando tudo certo, para que algum dia você mude de classe social. Não para por aí, tá? Esse mesmo passarinheiro vai dizer assim: sabe por que você vive nessa pindaíba que você vive? Porque você é empregado. Porque você trabalha para realizar o sonho do seu patrão. Porque se você tivesse a sua empresa, você trabalharia para realizar os teus sonhos e não os sonhos do teu patrão. E eu vou dar chá de realidade hoje porque é importante, porque passarinhos espertos não caem em lorota. 70% das empresas que são abertas no Brasil, dos CNPJs, vão à falência. Vou dizer para você de novo: 70% das empresas que são abertas no Brasil vão à falência. Qualquer coisa, mercadinho, restaurante, paleteria, loja de suprimento, academia de ginástica, mecânica, qualquer coisa, imagine, 70% não sobrevive. E os 30% que sobra? Dão lucro? Dão lucro num pau bravo. Dão lucro para quem trabalha diuturnamente para conseguir tirar um valor mais ou menos para sobreviver. E é só menos de 5% que tem uma margem boa mesmo, entendeu? Mas sabe de quem é a culpa por estar onde você está? Tua. Por quê? Porque você não esforçou tanto, você não estudou tanto, você não trabalhou tanto, você não acordou às 4 da manhã, você não fez um MBA, você não fala inglês, você não entende das manhas. Não tem nada a ver com isso, gente. Isso tem a ver com um espírito de passarinheiro. Sabe o que acontece com a maior parte dos empresários bem-sucedidos desse país? Estão trabalhando para ficar mais bem-sucedidos, eles não estão dando aula para você. Eu vou falar de novo, porque eu trabalho com isso.
a maior parte dos empresários bem-sucedidos do mundo e desse país não estão ensinando para os outros o que eles fazem. Eles estão trabalhando para ser cada vez mais bem-sucedidos. Enquanto isso, tem alguns que estão dizendo para você de que a sua vida só vai dar certo quando você começar a fazer essas coisas. 4 milhões de pessoas estão todo dia dizendo para você o que você tem que fazer. Essa lógica de promessa, ela não é cumprida, sabe por quê? Porque ele não tem base nenhuma, ele não se engaja com isso. É fácil dizer para os outros o que eles têm que fazer, e quando não acontece, a culpa é tua. Isso acontece em igrejas também, que dizem o seguinte, que o teu milagre não aconteceu porque você não teve a mesma fé. Inclusive eu vou chamar aqui o irmão Zé Carlos. Conta aí, irmão Zé Carlos, o que aconteceu. Aí o irmão Zé Carlos conta que na vida dele deu tudo certo, porque ele aceitou Jesus, porque ele começou uma empresa. Inclusive, e aqui deixa eu fazer uma crítica social, uma boa parte dos empresários que roubaram do INSS foram dar testemunho na igreja que Deus tinha abençoado a empresa deles. Acredita nisso? Que teve empresários que foram no púlpito da igreja agradecer a bênção divina de Deus, que a empresa deles começou a ganhar muito dinheiro. Como? Roubando do INSS, roubando de aposentados. Mas eu consigo colocar um irmão aqui e ele vai dizer para você. E aí você vai pegar e vai fazer a comparação. Esse irmão tem mais fé do que eu. Esse irmão ora mais do que eu. Sabe por quê? Porque eu acordo todo dia, trabalho das 8, faço hora extra, trabalho em 3, 4, 5 em trampo e a minha vida continua a mesma. É porque Deus não gosta de você, irmão. É porque você não ora com tanta fé. É porque você não, você não persevera. Porque se você fizesse igual o irmão Zé Carlos, prova social, isso tem um nome, prova social. O irmão Zé Carlos é a prova social do que eu estou dizendo. Sabe o que o irmão Zé Carlos é? Desvio padrão. Desvio padrão quer dizer o seguinte, de você pegar um amontoado de gente, é impossível ninguém dar certo. Um vai dar. Certo? Isso é desvio padrão. A física e a matemática explica isso. Isso se chama a curva normal de Gauss. Teve um cientista que disse que quando você distribui umas bolinhas, estou sendo bem resumidamente, falando, tudo na vida é uma curva normal. Se você pegar aqui no mapa, o mapa é uma curva normal. Vai ter os irmãos que por mais que trabalhe nunca vai dar certo, e vai ter o irmão que por conta da circunstância a vida dele vai dar muito bem. Eu vou trazer qual irmão para dar testemunho? O que as coisas dão errado ou o que as coisas dão certo? Só que pasmem você, não é, a vida média não é nem do irmão que dá certo, nem do que dá errado. É a média. É a média das pessoas que acordam todo dia, trabalham todo dia, vivem uma vida cotidiana, regrada e ordinária. Só que nós somos enredados nessa lógica. E por que eu falei isso tudo para você? Porque esses tipos de laços, eles têm na nossa alma o grande ponto de conexão. E o primeiro lugar é que ele causa para a gente uma grande ferida na alma. O que a gente vive hoje, e acredite em mim, nós aconselhamos vocês. A maior parte das pessoas que vêm nos procurar, elas carregam dentro delas uma tristeza. Elas carregam uma amargura, como se eu não dei certo na vida. A minha vida é ruim. Por quê? Porque eu tenho uma casa normal. Porque eu tenho um marido normal. Eu tenho uma mulher normal. Porque os meus filhos são normais. Porque o jardim da minha casa é normal. Porque o fogão da minha casa é normal. Porque o meu trabalho, ele é normal. E essas pessoas que vivem na normalidade, na beleza da ordinariedade da vida, na ordem da vida, estão ficando feridas emocionalmente. E caem no canto do passarinheiro. E olha só que interessante, né? Sabe por quê? Porque, eu já vou conectar com o final, porque a gente saiu debaixo da asa do nosso habitat seguro, que são as asas do nosso Pai. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Só que hoje o que nós estamos vendo são pessoas cansadas. Cansadas na alma, cansadas no espírito, porque acordam todo dia
achando que a vida delas não presta. E elas abrem os seus celulares e acreditem, elas vão ter lá alguém falando assim: tua vida não presta mesmo, mas eu sei como é que eu faço para te tirar daí. Isso causa ferida na alma das pessoas. Sabe por quê? Porque todo ser humano, antes de mais nada, tem essa necessidade de pertencimento. E é por isso que às vezes uma igreja simples não funciona. Eu preciso de algum lugar que me cause pertencimento. Eu tenho que ter uma roupa diferente, eu tenho que ter um adesivo diferente, eu tenho que participar de algo grandioso para que eu me sinta bem. Por quê? Porque Jesus, na maior parte das vezes, não é suficiente. Porque eu preciso de algo mais. E essas pessoas vão dizer todo santo dia: é verdade, você precisa de algo mais. Porque a tua vida está ruim, hein, parceiro, parceira, está muito ruim. Outra coisa, laços econômicos. Se nós vivemos num país onde as pessoas passam necessidade, quem que tem mais fome do que quem é pobre? Olhe só a estatística. Hoje no Brasil, 18 milhões de pessoas vivem com um salário de até, ou com uma grana de até R$10 por dia. Você acredita? Você consegue se colocar nessa situação? Vivendo com R$10 por dia? Hoje no Brasil, 18 milhões de pessoas vivem com R$10 por dia. Ah, vamos pegar um pouquinho mais. R$10 por dia. Sabe quantas pessoas tem nessa situação no Brasil hoje? 83 milhões de pessoas vivendo com R$10 por dia. Essa vida não é fácil. E eu sei. E eu vou te tirar daí. Essa vida, eu vou te mostrar um antes e um depois. Antes eu era igual você, desse jeito, acabado, com essa sua vidinha normal que você tem aí. Agora, olhe eu. E aí entra uma lógica, que é uma armadilha neuropsicológica que se chama efeito halo, que é você mostrar para a pessoa as coisas que causam desejo. Não é à toa hoje que o passarinheiro jamais vai mostrar para você uma casa normal, um carro normal, uma roupa normal, uma esposa normal, um esposo normal. Porque senão, normal já chega a minha vida e a sua. O que eu quero? Eu quero ter o extraordinário. Certo? Porque o ordinário não me sustenta. Eu quero o extraordinário. E aí o antes e depois é eu no meu carro, eu na minha casa extraordinária, eu no meu avião extraordinário, eu com a minha mulher extraordinária, eu com meu esposo extraordinário, porque a tua vida ordinária não serve. E aí você vai caindo nesse enredo. A narrativa, aos poucos, começa a pedir para você isolamento. Olhe só, influencers modernos, até em igrejas isso acontece, tá? Porque vira uma seita. Ele pede para você isolamento, porque ele vai dizer para você o seguinte, ó, vai haver resistência para você, porque quando você chegar para sua família e dizer que tudo o que aconteceu na sua vida é por culpa tua, o pessoal vai te botar para baixo, vai dizer que você não consegue, vai dizer que eles vão querer te derrubar. É por isso que você tem que parar de andar com essas pessoas, entendeu? A águia anda com águia. Então você vai comprar aqui o meu curso, nós vamos reunir um monte de águia junto e você vai trabalhar aqui. Porque aquele teu pessoalzinho ordinário, que tem uma vida normal, vai tentar te botar para baixo. Isolamento. E toda vez que eu isolo alguém, eu tiro dela a crítica. Porque nós precisamos também de outra coisa, confirmação. É triste dizer para alguém, então, imagine que teu amigo fala assim, eu vou abrir um negócio. Aí você fala assim, e agora, eu digo para ele ou não digo para ele? E se você dizer, ele vai falar assim, mas está com inveja. E o passarinheiro vai dizer, é verdade, ele está com inveja. Ele está com inveja desse investimento que você está fazendo, ele está com inveja desse negócio que você está abrindo, entendeu? Isso aí vai dar. Sai de perto essa é a galera que te puxa para baixo. Uma boa parte das pessoas que se isolam hoje e entram nessas lógicas de seita, de isolamento e de pertencimento, adivinha o que acontece com elas? Perdem dinheiro.
Quer que eu dê outro exemplo? Olha, você é burro, sabe por quê? Você é burra, sabe por quê? Porque você investe na poupança. Porque você deveria mesmo ir para a Bolsa de Valores, porque na Bolsa de Valores ou no Bitcoin você vai ganhar muito dinheiro. Você pode ou não pode ganhar? Deixa eu falar uma coisa para você. 90% das pessoas que não entendem de mercado financeiro, que não entendem de teoria por trás de criptomoeda, adivinha o que acontece com elas? Perdem dinheiro. A maior parte das pessoas que estão hoje na Bolsa de Valores, achando que vão fazer day trade, que vão fazer aposta, perdem dinheiro. Por quê? Porque se você não trabalha com isso, se você não entende movimentos de mercado, se você não consegue ler o balanço de uma empresa, sabe o que vai acontecer com você? Perder dinheiro. Mas ele vai dizer, mas não ouça a palavra desse pastor, porque ele quer o seu mal, entendeu? Porque nós aqui, a gente investiu tanto, e olha só aí, gente. Ou seja, um banco que paga 140% do CDI, você acredita que quem perdeu dinheiro lá foi gente rica, gente médio ou os pobres? Nesse caso foi classe média. E outra, uma boa parte dos brasileiros que se acham ricos são classe média remediada tentando parecer ser rico, que é o pior cenário possível. Você não é rico, você tenta gastar dinheiro para parecer rico, e o rico tira sarro de você. É essa a lógica. E aí a gente fica todo nesse cenário aqui, trabalhando com pessoas que estão hoje correndo atrás de algo que nunca vão alcançar, vivendo uma vida triste. E a culpa é sua. Deixei você triste bastante agora? Falar, puxa, não devia ter vindo nesse culto hoje. Você vai orar pelos passarinheiros? E aqui eu queria fazer o contraponto de uma vida cristã. Cristão não vive uma vida para realizar sonho. O verdadeiro cristão vive uma vida de vocação e chamado em Jesus Cristo. A nossa vida é cumprir um chamado e uma vocação divina. E é por isso que nós vemos cristãos que vivem vidas felizes. E não é porque eles realizaram ou deixaram de realizar sonhos. É porque eles estão no centro da vontade de Deus. De uma palavra que diz o seguinte: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele faz. Vida de pessoas que dizem o seguinte e acreditam no seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que tem a prioridade em Jesus Cristo. Que vivem vidas que fazem sentido. Um cristão é aquele que encontra sentido na sua vida. E aí ele chega um belo dia a dizer como Paulo: eu estou escolado, sabia? Porque eu sei viver com muito e com pouco. Eu sei ter bastante e padecer necessidade. Em tudo eu já sou escolado. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Hoje, nós temos uma promessa de refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. Sabe qual que é o problema hoje da humanidade? Eles não encontraram vocação. Eles buscam realizar sonhos, num mundo que vende sonho para quem quer comprar. É o carro do sonho. Tem sonho de tudo quanto é jeito. Tem de doce de leite, de nata, de goiaba, de empreendedorismo, de sucesso, de coisa boa, de riqueza, de expansão. E nós vivemos num mundo de um conto de fada de gente que vende a vida para comprar sonho. E do outro lado nós temos o meigo Salvador Jesus querendo um relacionamento com a gente. É por isso que igrejas simples vivem assim, na simplicidade.
Mas sabe qual que é o contrário e que vem junto com a simplicidade? Sentido, graça e confiança na soberania de Deus. Confiança de que um dia, como a Jaque disse aqui, eu e você somos consolados todo dia. Que se alegram quando alguém diz, onde que nós vamos hoje? Nós vamos à casa do nosso Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos lá aprender como é que a gente faz para ficar rico? Não, eu alegrei quando me disseram que eu vou para a casa do meu pai. Que eu vou viver tranquilo e simples. A igreja e o cristão não caem em laços. O verdadeiro cristão não cai em laço. Primeira coisa, ele habita em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é suficiente para ele. É interessante notar que depois, com o tempo passando, e o Marco está falando isso aqui, é porque nós vamos ficando crente velho. E crente velho, por um lado, é bom. Porque o crente velho é aquele que já viu tanto laço na vida, que quando surge um laço novo, ele fala assim, já estou escolado aí, já pisei nesse laço aí, depois foi difícil sair, agora eu não caio mais, agora eu estou aqui na minha toadinha, firme, constante e abundante com Jesus Cristo, entendeu? Isso aí, esse movimento veio e esse movimento vai passar. Esse vento veio e esse vento vai passar. Mas sabe aonde vai ficar? Jesus, meu refúgio e fortaleza. Eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? E o salmista já tinha entendido isso. Morar em Jesus Cristo, habitar nele, é em coisa simples. Lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia não cai em pegadinha doutrinária, não cai em vento de doutrina, simplesmente porque lê a Bíblia. Pessoa que participa de célula, que se conecta com a comunidade, não tem essa sede toda de pertencimento, porque ele se sente importante no meio da comunidade. Não é preciso um adesivo, uma roupa diferente para você se sentir parte. É preciso que você chegue num lugar e alguém te chame pelo nome. É por isso que aqui no MAP a gente desincentiva a título. Porque você não está falando com o pastor, você está falando com o Adeildo. E aqui vai outra dica para você não cair em laço. Não deixe exercer autoridade na sua vida quem você não conhece. Porque quem exerce autoridade na sua vida só pelo Instagram, você corre um risco absurdo de estar caindo numa armadilha, sabia? Porque eu posso alugar um jatinho e dizer para você que a minha vida deu certo. Agora, quem você conhece, você sabe os tombos, você sabe na casa que mora, você conhece a esposa, o filho. Aí o cara não pode pagar de santarrão para você, ou do multimilionário, se você conhece a vida dele, você sabe que ele paga carnê no carro que ele anda, entendeu? Agora, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, em morada de comunidade, você chega aqui e você é o Del, você é a Jô, você é o Eliseu, entendeu? Os Eliseus, que eu olhei para um e falei, mas aqui a gente tem que conhecer pelo nome, porque a gente habita. Outra, discernimento, a isso a gente dá o nome de discernimento comunitário. Sabe como é bom viver em comunidade? Porque em comunidade você pega as máscaras. Quando o público é muito grande, você dá migué, entendeu? Porque a galera não te conhece. Agora, quando você vive numa comunidade, o cidadão começa a contar uma mentira, você fala, ê, cara, te conheço. Vai pra cima de Moá. Te conheço. É sério que você vai pagar disso? Eu te conheço. Por isso que uma comunidade simples é uma maravilha, porque uma comunidade simples não deixa o miguelento se procriar, entendeu? Fala, aqui não, aqui a gente te conhece, conheço o teu passado, conheço os teus tombos, conheço tua esposa, conheço teu filho, então aqui a gente cresce junto, entendeu? É essa a lógica. Aqui a gente se educa junto, e que bênção, e eu oro para isso, se um dia nós atingirmos um nível de maturidade na nossa comunidade onde a gente possa se ajudar mutuamente. De que quando um irmão chegar aqui e falar assim, eu estou abandonando o meu emprego. Por quê? Porque agora eu vou deixar tudo para trás, esse emprego que eu tenho, esse chefe que não me valoriza. Fala assim, meu irmão, mas você vai fazer o quê? Fala, não, eu estou pensando em fazer tal coisa. Você já estudou? Você sabe? Se algum dia for empresário?
O André está aqui, o André é empresário, né, André? Uma coisa que a galera fala assim, desejo. Não, eu quero ser o meu próprio chefe. Sabe quem vai ser? Quando você está empregado lá na tua empresa, você tem um chefe. Quando você vira empresário, quantos chefes você tem, André? Cada cliente é um chefe diferente. Ah, não, eu quero ser empresário porque eu quero ser dono da minha agenda. Beleza, é agenda 24/7, sábado e domingo. Entendeu? Porque os funcionários vão embora, você vai continuar trabalhando. Você está disposto, né? Porque, não, eu quero ser empresário porque eu não quero trampar. Falar, então, acha outra coisa para fazer. Não, porque eu estou vendo um cara aí que é dono de uma padaria e está ensinando a gente como ter lucro com padaria. Aqui entre nós, você acredita que um padeiro que tem uma padaria lucrativa vai perder tempo para explicar a você como criar uma concorrência para ele? Não, mas ter esse cara aqui, inclusive ele quer me vender a padaria dele. Outra dica para você, que é básica, mas sabe qual é a melhor época para o cara vender a empresa dele? Quando está ruim, meu amigo. Porque empresa boa os caras não vendem. Se está lá boa, dando lucro, fala, acho que eu cansei de ganhar dinheiro, acho que eu vou vender essa empresa aqui. É o que acontece, né? Agora, que maravilha o dia que nós tivermos uma comunidade onde as pessoas moram nela. E essa morada vira um refúgio. E esse refúgio vira um discernimento. Que um irmão chega e fala assim, irmão, será que é hora? Será que não vale a pena você ter uma economia extra, pelo menos de uns 2 anos? Porque se não der certo, você tem fluxo de caixa. Ou você não vai botar a tua família em situação difícil, seu filho, suas esposas, sua esposa. Será que não é melhor a gente pensar assim? Economia do contentamento. Lembra, eu já ministrei isso aqui para a gente. Deus é o nosso Deus ontem, hoje e eternamente. A nossa vida é uma vida de contentamento. Tudo que o mundo lá quer dizer para a gente é que a nossa vida normal não presta. E sabe o que ele quer? Que você entre na anormalidade, e da anormalidade vem o desespero. Sabe o que você deve ser? Qual que é o antídoto para isso? Gratidão. É acordar todo dia cedo e falar, Senhor, eu te agradeço pela minha vida normal. Eu te agradeço pelo meu café da manhã normal. Eu te agradeço porque eu sou normal, Pai. Porque eu vivo debaixo de ordem, decência. Isso glorifica a Deus. Ah, Deildo, mas você está falando para que a gente não prospere, que a gente não tenha ambição. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que você entregue os teus planos e caminhos a Deus e não a um influencer. Que você entregue o teu caminho ao Senhor e você confie nele. Inclusive não confie nem em você, porque maldito o homem que confia no homem e coloca no seu braço a confiança. Se é maldito o Adeildo que confia no Adeildo, maldito o Adeildo que confia nos influencers. A minha confiança está depositada em Deus. É Ele a quem eu vou dar conta da minha vida. É Ele que tem responsabilidade sobre a minha vida. É Ele que me comprou. Não é triste para um pai que educa o filho todo santo dia e de repente vê o filho dando ao lado para alguém que diz qualquer coisa tola para ele? Nós somos pais, a gente se preocupa com isso. Olha quem meu filho está escutando. Agora imagine, nós fazemos isso quase todo santo dia, porque a gente acorda todo dia, acha um bendito de um passarinheiro e ao invés de confiar em Deus, confia no cidadão, na cidadã, que no final não tem nada a ver com você, só quer o teu mal e o teu dinheiro. Mas hoje escamas caem dos nossos olhos. A prova. E olhe como é que termina o Salmo 91. Porque Ele me amou. Ele me resgatou. Ele me protege porque Ele conhece o meu nome. 4 milhões de influencers no Brasil. Ninguém sabe quem que o Adeildo é. Deus sabe. Deus me conhece pelo nome, Deus me formou lá no ventre da dona Amélia. Eu não tinha nem forma e Deus já me conhecia pelo nome. A quem mais que eu vou depositar minha confiança? E olha só o que ele diz. E ele vai clamar a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu livrarei ele, eu livrarei ela. E a cobrirei de honra.
Aqui é outra coisa, Deus nunca nos prometeu nos cobrir de poder, fama, glória e dinheiro, mas Ele prometeu que nos cobriria de honra. Nós precisamos ser homens e mulheres honrados diante de Deus. Se os nossos dinheiros frutificarem, damos glória a Ele. Algum dia Deus vai cobrar essa conta. Esse mundo não vai acabar em pizza. Como é que pode uma pessoa roubar aposentado e vir glorificar a Deus, porque Deus abençoou ele? Deus vai cobrar essa conta. Agora, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, esses têm essa promessa. E ele termina dizendo: vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. O final do livro de Eclesiastes é Salomão rico, poderoso, cheio de um monte de coisa e com a casa vazia. Uma vida digna e honrada diante de Deus e verás os filhos dos teus filhos, e a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a sua vida. Irmão, não fique triste. Não viva carregando esse fardo que essa sociedade coloca diante de você. Você é amado de Deus, você é amada de Deus. A sua vida é uma bênção. E qualquer um louco passarinheiro que dizer o contrário, dê risada na cara dele e fala assim: a minha vida quem guia é o Senhor, o Deus dos exércitos. E é a isso vocação. Se coloque em pé. Eu sinto de fazer uma oração aqui hoje. Deus quer aplainar caminhos. Deus quer colocar a gente no trilho. Se essa é a tua situação hoje, se os teus dias têm sido dias maus, dias de angústia, de depressão, dias de, dessa dor. Tem gente que acorda com um dia doente, com dor física, de achar que a tua vida está errada, que você, que a culpa é tua, que isso aí. Não acredite assim. Hoje a unção de Deus repousa sobre a sua vida. Sabe qual é a diferença do cristão para o resto desse mundo? O cristão tem paz na vida. No meio de um mundo turbulento, violento, desestruturado, iracundo, o cristão segue sua vida incólume diante de Deus e aguarda o dia na glória, que tudo isso vai passar. Agora, uma coisa Ele nos prometeu, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Convide Deus para o teu caminho, para a tua empresa, para a tua vocação. Não caia em laço. Pelo amor de Jesus Cristo, não caia em laço. Hoje há libertação para a sua vida. Hoje há novos planos e novos caminhos. No tempo certo, Deus vai colocar aquilo na tua mão que é a tua vocação. Se entregue a Jesus e diga o seguinte: Senhor, a minha vida segue o que o Senhor quiser para ela. Me livra desse mal. Me livra desse mal. Senhor, eu ministro na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa manhã. E eu peço, ó Pai, que toda tristeza, coração, ó Pai, apertado, de achar que vive uma vida ruim, ó Pai amado. Jesus, talvez alguns que até já caíram em laço, perderam dinheiro, perderam o sono, perderam a paz e perderam a tranquilidade. Que hoje haja o renovo, ó Pai, a restauração. Que todo dia, quando a gente acordar pela manhã, a gente lembre, Senhor, que o Senhor é a nossa morada e o nosso refúgio. Que nós vamos te seguir, que o nosso caminho pertence ao Senhor e que nós confiamos em Ti antes de mais nada. A nossa confiança está depositada no Senhor, que fez o céu, a terra e tudo que habita. O Senhor que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu te peço que o Senhor renove forças nessa manhã, ó Pai. Que haja de novo ímpeto, ó Pai. Que haja alegria, renovo espiritual, renovo físico, renovo emocional. Que nós possamos ser contados entre as águias espirituais, não essas águias que pregam por aí. Mas nem águia, Pai. Sabe o que eu quero? As tuas asas. Eu quero o aconchego das tuas asas.
Eu quero habitar num lugar seguro. Aquele que habita, eu quero ser esse. Aquela que habita no esconderijo do Altíssimo. E lá na sua sombra a gente encontra descanso e paz. É o que eu ministro. Descanso e paz em nome de Jesus Cristo. Eu ministro descanso e paz na sua vida. Eu ministro descanso, paz, segurança, salvação na sua vida. Amém, amém.